Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e vamos para mais uma aula falando sobre as anemias. Hoje falando das anemias normocíticas. E já indo ao ponto, o que é uma anemia normocítica? Se você já viu as outras aulas, você vai lembrar que pode-se destacar 3 tipos de anemia pelo exame laboratório ou do exame laboratorial chamado VCM, volume corpuscular médio. Calma, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou te explicar. O VCM é um exame laboratorial que é o volume corpuscular médio, como já citei, que nada mais é do que o volume de uma hemácia. Isso vai estar nos níveis normais, ou seja, o VCM normal é de 80 a 100 centilitros. 80 a 100, memoriza isso. Se eu tenho um volume corpuscular de uma hemácia menor de 80, que é o mínimo, ele vai ser uma anemia microcítica. Se eu tenho um VCM, o volume da hemácia, maior do que 100, que é o máximo normal permitido, eu vou ter uma anemia macrocítica, tranquilo? Agora, se eu tenho um VCM desse paciente laboratorial, o volume dessa hemácia está nos níveis normais, ou seja, de 80 a 100 centilitros, e tem anormalidades, eu vou ter uma anemia normocítica. Olha só como é sugestivo. Se é menor, micro. Se é maior, macro. Se é normal, normocítica, que é o que vamos ver agora. Agora você se pergunta, mas como assim? Se está normal o VCM, o que vai levar à anemia normocítica? Pois é, existem inúmeros fatores que podem levar a uma anemia normocítica. O volume está normal, mas tem outras coisas que não estão normais. Começando agora falando do primeiro fator que pode levar à anemia normocítica, que é a doença renal. Como assim? Um paciente com uma enfermidade renal pode ter os índices de produção da eritropoetina diminuindo. Ou seja, diminuiu a produção de eritropoetina, o que vai acontecer? Nós sabemos que a eritropoetina é primordial, produzida lá nos rins, que vai atuar sobre a medula óssea para incentivar ela a produzir as células precursoras sanguíneas. Se eu diminuo a produção de eritropoetina, eu não vou induzir essa medula óssea a produzir células sanguíneas e assim eu vou ter o quê? Uma eritropoiese ineficaz, vai faltar células sanguíneas para levar oxigênio aos tecidos. Então, observação é isso. Então, como tratar? Se está faltando eritropoetina, óbvio, eu vou o quê? Injetar ali a eritropoetina, vou dar eritropoetina a esse paciente subcutâneo, cerca de 80 a 120 unidades por quilogramos. Isso umas 3 vezes por semana. Agora, observação, eu só dou eritropoetina para o paciente se ele tiver uma hemoglobina menor de 10,5 gramas por decilitros. Tranquilo? Agora, uma observação para você. Não se esqueça, não quer dizer que um paciente com problema renal ou uma doença renal crônica vai ter anemia. Então, deve-se fazer os exames para saber o que ele tem realmente. Outro fator que pode levar à anemia normocítica seria doença na medula óssea, na própria medula óssea, ou uma anemia plásica, por exemplo. Isso é caracterizado por uma pancitopenia. O que seria isso? Seria basicamente a diminuição do número de hemácias, de leucócitos, de plaquetas. Isso é algo agravante. E uma coisa importante, em 50% dos casos é idiopático, ou seja, não se sabe o caso exato que está levando a isso. E ela pode ser congênita, ou seja, herdada pelos genes, por exemplo, anemia de Fanconi, ou pode ser adquirida. Como assim adquirida? Por ingerir ou estar em contato com substâncias que levam a esse problema. Por exemplo,
o benzeno, pode ser quimioterapia, pode ser o clorafenicol, até enfermidades como hepatite, o HIV e até infecções pelo parvovírus. Então, observação é isso. E como tratar esse tipo de problema? Primeiro, se o paciente está ali tomando alguma substância que está levando ele a ter esse problema, primeira coisa, eu corto essa substância. Se for benzeno, se for quimioterapia, corta o que está causando esse problema. Segundo, eu posso administrar globulina, antitimocitos e outras substâncias que vão auxiliar, como a ciclosporina, para auxiliar esse paciente a melhorar. Outra observação, eu não devo encher o paciente de granuloquine para ver se a medula responde e só transfundir se for necessário. Agora, é óbvio, qual é a solução definitiva? É o transplante da célula-tronco hematopoética para resolver esse problema da medula óssea, obviamente. Outro fator que pode levar a uma anemia normocítica, podemos citar a ocupação medular. Como assim? Uma mielofitise. Um exemplo clássico. Eu vou ocupar essa medula com células anormais. Um exemplo, um câncer, uma leucemia, uma fibrose medular. Isso levaria o quê? A ocupação dessa medula. Se eu ocupo aonde vai produzir as células sanguíneas, eu vou levar o quê? A uma eritropoiese ineficaz. Ou seja, eu estou enchendo essa medula óssea de células que vão prejudicar a sua função, que é produzir as células sanguíneas. Então, uma mielofitise, uma mielofibrose, uma mielodisplasia pode atrapalhar a função primordial da medula óssea, ou seja, eu estou ali trabalhando, fazendo o meu serviço, a medula óssea está trabalhando, está fazendo o seu serviço, chegou alguém para atrapalhar, ela vai diminuir a sua eficácia e vai levar esse paciente ao quê? A uma anemia, obviamente, porque medula óssea produz células sanguíneas. Diminuiu a produção de células sanguíneas, o que? Eu vou faltar hemácias para levar oxigênio para os tecidos e outras células sanguíneas que vamos ver em outros vídeos a sua função. Então, pessoal, com isso vimos alguns fatores que podem levar à anemia normocítica. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?